Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Sou o Thales e hoje nós vamos falar aqui sobre o romantismo novamente. Essa é a terceira parte do romantismo e a última. Na primeira parte falamos do romantismo na Europa e também uma introdução de características gerais, contexto histórico e por aí vai. Na segunda parte falamos da poesia romântica, suas três gerações, principais autores, análise de algumas obras. E agora nós vamos falar da prosa romântica brasileira, tudo bem? Então, nós vamos finalizar o romantismo nessa aula aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esses outros aspectos do romantismo, como, como as características gerais, o contexto histórico, ou também sobre a poesia romântica brasileira, esses temas estão nas duas outras aulas passadas, que também estão aqui no canal e vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Hoje nós vamos começar, nós vamos falar, né, dessa última parte do romantismo, aqui no nosso cronograma, vamos dizer assim, que é a prosa romântica. Vamos lá? Então vamos começar. Então vamos falar direto, já caindo aqui na prosa romântica brasileira. Nós temos como marco inicial, vamos dizer assim, delimitador, como algo como para ter oficializado, vamos dizer assim, do início da prosa romântica no Brasil, esses dois livros que foram publicados próximos, né, um no ano e o outro no ano seguinte, que é O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, e em 1844, um ano depois, menos de um ano depois, a publicação aí do Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Primeiro, nós precisamos entender que a prosa romântica, os romances do romantismo aqui no Brasil, eles são adaptação, pelo menos começaram assim, como adaptações dos romances europeus. Então, eles vinham trazendo as mesmas características e a única coisa que mudava era a contextualização brasileira. Então, você tinha romances que seguiam o mesmo molde, né, a mesma estrutura narrativa, tipo de personagens e por aí vai, só que você acabava tendo a contextualização brasileira, de uma história se passando em uma cidade brasileira, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, ou algo assim, e aí você acabava tendo essa proximidade também com a população brasileira, com os novos leitores, com o novo mercado consumidor que estava surgindo da cultura. Então, como eu falei para vocês que era uma adaptação dos romances europeus, quais são essas principais características que os romances europeus tinham, né? E as obras de prosa do romantismo possuem, em sua maioria, e que foram adaptadas e que foram trazidas aqui para o Brasil? Primeiro, são histórias lineares, extremamente lineares. É uma história com início, meio e fim, segue uma ordem cronológica dos fatos. Então, é muito difícil você ver dentro do romantismo, dentro da prosa romântica, uma obra que fica indo e voltando na linha do tempo, fazendo muito flashback, voltando lá atrás, te mostrando alguma coisa, e depois indo para frente. Então, as histórias, as prosas, né, os romances do romantismo brasileiro, eles possuem essa características de início, meio e fim, de uma ordem cronológica dos fatos, de seguir certinho o fio da meada, vamos dizer assim. Uma narrativa ágil, bem simples, as narrativas e o enredo, e também os personagens das obras românticas, da prosa romântica, são simples e superficiais. E aqui nós precisamos também atentar para um outro termo que muitas vezes nós usamos de forma pejorativa, que é o superficial, mas não necessariamente é uma característica negativa ou um ponto negativo. Depende muito da forma como você está analisando a obra. Dizer que uma narrativa, que um enredo, ou que personagens são superficiais, não necessariamente é um demérito da obra, tudo bem? Isso é importante nós termos em mente. Tudo vai depender do objetivo dessa obra, tudo bem? Então, aqui nós estamos falando do romantismo, de um movimento onde nós tivemos aquela introdução da lógica de mercado para a produção literária. Então, você tem um público consumidor, você começa a ter a figura do editor, some o mecenas,
Então, a demanda para a produção de histórias, para a produção literária, começa a ser uma lógica que segue a lógica de mercado, com demanda, oferta, com o público consumidor. Então, você acaba tendo que fazer a obra dedicada a um público consumidor, a um público-alvo, e você também, os autores também acabavam fazendo as obras transmitirem o discurso da época, tudo bem? Isso é importante nós entendermos lá na primeira aula de romantismo, na introdução ao romantismo, nós falamos do contexto político, histórico, social da época em que o romantismo começou, e nós devemos lembrar que nós temos uma época de domínio da burguesia, vamos dizer, de consolidação de valores liberais. E aí a burguesia, que antes já tinha dominado economicamente a sociedade, agora domina também politicamente, principalmente pós período ali da Revolução Francesa e por aí vai, na Europa. E aqui no Brasil vai tornando também acaba tomando também esse caminho. E aí, por isso, o romantismo ele é algo calcado bastante no discurso, não só nas suas características estéticas, mas também na mensagem com que ele quer passar, no contexto ideológico dele. Como o Victor Hugo disse, o grande autor francês do romantismo, ele tem uma frase que fala: o romantismo ele é o liberalismo no campo da arte, no campo da cultura, no campo da literatura. Então, o romantismo, mais do que uma escola estética, ele representa um conjunto de ideias que foi transportado para o campo cultural, tudo bem? Então, toda vez que eu utilizar o termo aqui, são personagens superficiais, são enredos superficiais, isso não é de uma forma pejorativa, vamos dizer assim. É só indo no sentido literal da palavra, de que é algo raso, não muito aprofundado, tudo bem? Isso não necessariamente é um termo pejorativo. Eu estou aqui falando que as obras do romantismo são todas ruins e por aí vai. Não é isso que eu quero dizer. É só indo mesmo no sentido literal da palavra, até porque também depende muito de uma obra ser ruim ou boa, vai depender muito essas coisas do superficial ou do aprofundado, vai depender muito também do agradar o leitor, do gosto subjetivo do leitor. Então, tem gente que vai preferir uma história mais superficial, mais tranquila, tem gente que vai preferir algo mais aprofundado e que pode se debruçar sobre aquilo e ficar lendo por várias horas e por aí vai. Tem gente que prefere algo mais só para passar o tempo, como entretenimento, e aí lê, terminou, já era, tranquilão. Então, isso depende muito do comportamento do público, do comportamento dos leitores, qual vai ser o público-alvo daquela obra. Isso varia muito. E com a literatura entrando nessa lógica de mercado, esses aspectos também afetam bastante a produção e a escrita. Tudo bem? Então, uma narrativa ágil, baseada em ficção e romance, ou seja, baseada nas histórias de amor e em histórias fictícias. Tudo bem? São histórias que não são reais, podem ter até um fundo de realidade ou serem baseadas, vamos dizer, ter como plano de fundo um evento histórico, ou ter como personagem algum personagem histórico de verdade, que de fato existiu, porém a história é contada de uma forma dramatizada, romantizada, e não tem esse compromisso com a verdade, tudo bem? Com a fidelidade histórica. E aí, outra coisa também que vem dessa lógica de mercado que eu acabei de conversar aqui, de falar para vocês, é a publicação de forma parcial, principalmente em jornais e revistas, ou o formato de folhetins, tudo bem? O que é isso? O formato de folhetins é essa publicação parcial. Então, você tinha um jornal ou uma revista publicando capítulos ou partes da obra de forma periódica. Então, quem quisesse ler aquela obra, por exemplo, vamos supor, você comprava o jornal, e aí você abriu o jornal, e aí dentro daquele jornal, enquanto você lia as notícias e por aí vai, você está lendo o jornal, achou um capítulo ou o início de uma história ali. Aí você lê o romance e você, curte esse romance aqui. O que eu tenho que fazer?
eu tenho que comprar o próximo volume do jornal ou da revista para acompanhar os próximos capítulos. É como se fosse uma novela mesmo, que você está na televisão, você assiste um capítulo, um episódio, é um seriado, né? Você assiste um episódio e aí você fala, gostei, gostei. E agora? Ah, o próximo episódio vai lançar semana que vem. Então você espere que vai vir o próximo episódio na semana que vem, ou no dia seguinte, ou por aí vai. Então você vai lá e fala, não, beleza, então vamos assistir. Ou como você, hoje, atualmente, se você vai acompanhar algum arco, alguma história em quadrinho, mangá, ou por aí vai, também é nesse sistema de irem liberando capítulos ou volumes com uma certa periodicidade, novelas, seriados. Existem alguns seriados, né, como no formato da Netflix, que eles lançam tudo de uma vez, mas existem outras séries que são lançadas de forma periódica. Então a temporada começa, vem um episódio por semana. Então era nesse sistema também. Isso também segue a lógica de mercado. Por quê? Porque você vai acabar, se a história for boa, se o romance for bom e atrair um grande número de leitores, consequentemente a venda dos jornais e revistas, das pessoas querendo acompanhar aquela história, vai aumentar também. E aí a literatura ajudando a rodar essa engrenagem, né? Ajudando a girar esse mercado. E por isso, por causa desse formato, as obras possuem ganchos intencionais. Então é como se fosse aquele, é um termo em inglês que o pessoal usa, né, que para esse termo dos ganchos intencionais, que é o cliffhanger. Ou seja, é algo que deixa o leitor querendo mais. Então você tem muitos seriados fazem isso também, que é você, por exemplo, tem uma primeira temporada, e aí você está assistindo aquela temporada e acaba a primeira temporada, só que acaba com um gancho, com a não resolução de um problema que você quer muito saber. Você quer muito saber como é que aquele problema vai se desenrolar, o que vai acontecer, só que a temporada acabou. E aí o que você tem que fazer? Você tem que esperar chegar a próxima temporada, a segunda temporada, para você começar aquele novo arco da história e entender e ver a resolução daquele problema. E isso também vem dentro dessa lógica de mercado. Por quê? Porque você cria no leitor, ou no caso dos seriados, do espectador, aquela vontade, aquela coisa de querer ver o próximo, de querer acompanhar, de querer consumir. Se a história, se o seriado, se o romance, se o mangá, se a história em quadrinho faz isso de uma forma bem feita, ele cria em você uma expectativa de querer acompanhar, de querer saber como aqueles eventos vão se desenrolar. E aí, esses são os ganchos intencionais. E aqui eu coloquei um exemplo desse triângulo aqui, que é basicamente o exemplo de enredo, narrativa das obras românticas. Então, é um enredo, é uma narrativa que se chama triangular. Ou seja, você tem a harmonia, ou seja, uma situação que está dentro de uma harmonia, não necessariamente tudo belo, tudo bonito, mas vamos dizer, está tudo tranquilo, sem problema nenhum. E aí vem o problema, a desarmonia, a agitação. Depois vem a resolução desse problema, e aí quando esse problema é resolvido, volta ao estado inicial de harmonia, ou uma harmonia muito melhor, porque às vezes a obra começa com uma situação que é um pouco desconfortável para o personagem principal, que não é uma situação de felicidade para o personagem principal, para depois voltar para uma situação melhor ainda. Só que, então, nós temos essa situação aí da narrativa triangular, do enredo triangular. Harmonia, problema, resolução do problema, volta à harmonia. Tudo bem? É algo simples, não tem aquela coisa aqui nas obras, na esmagadora maioria das obras românticas da prosa brasileira, não tem aquela coisa do plot twist, né? Da mudança, daquela revelação bombástica que muda tudo e que revira a história de cabeça para baixo. Então, é uma história bem simples, de novo, superficial, não dizendo que superficial é algo pejorativo, é só superficial, porque é simples, sem muita profundidade. Então, você tem a harmonia, você tem o problema que surge para acabar com aquela harmonia, a resolução do problema e de seus conflitos secundários, né, gerado por esse problema principal,
e depois você volta para a harmonia. Tudo bem? Tranquilo. Então, nós vamos aqui falar do Joaquim Manuel de Macedo. A importância do Joaquim Manuel de Macedo ele é muito mais pela sua importância histórica, vamos dizer assim, pela sua função histórica, que ele foi um dos introdutores da prosa romântica aqui no Brasil. E aí, com a publicação da Moreninha, em 1844, do livro A Moreninha. E aqui é importante também lembrar que eu falei para vocês que alguns desses livros são publicados em folhetins, nesse formato periódico, só que aí depois que a história terminava, eles compilavam tudo e faziam um livro, né? Aí que virava o livro que nós temos hoje, que nós conhecemos. Então, por exemplo, quando a gente se a gente quiser ter acesso ao livro A Moreninha, a gente não precisa acompanhar um jornal toda semana ou todo dia para pegar cada pedaço da história e ler tudo. A história já foi terminada, então o que nós temos hoje é um compilado, assim como outros livros do romantismo. O que nós temos hoje é um compilado desses capítulos, e aí já vem tudo num livro fechadinho. E aí ele tem a prosa romântica, e a Moreninha, ela foi um sucesso muito grande entre a burguesia. Por quê? Porque a prosa romântica trazia um novo projeto de literatura, e principalmente influenciada pelos padrões europeus, pelos valores europeus, e isso é importante entender, porque aqui no Brasil nós temos uma sociedade que é muito influenciada pela cultura europeia, principalmente nessa época. Depois esse eixo de influência cultural vai acabar mudando para os Estados Unidos, mas a cultura europeia era o que ditava, vamos dizer assim, esses valores, e também os valores europeus, principalmente os valores burgueses iniciados na Europa, eram que ditavam a sociedade aqui no Brasil também. E aí era um novo projeto de literatura que trazia esses valores burgueses, esses valores liberais, seguindo padrões europeus, só que com uma contextualização brasileira. Então, o que é? É aquilo que eu já falei antes para vocês. São padrões europeus de uma narrativa, personagens simples, ágeis, só que com uma contextualização brasileira. Uma narrativa urbana, a história se passa no Rio de Janeiro, com localidades que os leitores conhecem, com dilemas e problemas que são comuns aos leitores também. Então, você tem enredo e personagens simples que trazem essa história. Para dar um exemplo para vocês daquela narrativa ou daquele enredo triangular que nós falamos no slide anterior, sobre a harmonia, veio o problema para quebrar a harmonia, depois tem a resolução do problema e volta à harmonia, nós temos um exemplo sensacional sobre isso, que é esse próprio livro A Moreninha. A Moreninha, ele segue bem essa fórmula de personagem simples, uma história ágil, enredo simples também, que é o quê? Que é a história do Augusto e da Carolina. O Augusto, ele é um estudante de medicina, e aí o amigo dele, Felipe, chama ele para ir passar um feriado na casa de praia. Chegando nessa casa de praia, o Augusto conhece a irmã do Felipe, a Carolina. E aí ele acaba, durante a história, se apaixonando pela Carolina, só que aí você tem um problema, que a Carolina, ela diz que esse amor entre eles não é possível, porque ela fez uma promessa, tanto a Carolina fez uma promessa quando ela era criança, a um outro jovem, que eles iam se casar e por aí vai. E aí, no final, você descobre que, na verdade, que o Augusto também tinha passado por isso. Ele também tinha prometido, durante a infância, o amor dele a uma garota, ao qual ele nem lembrava o nome, porque já fazia muito tempo. E aí eles receberam presentes, porque eles fizeram essa promessa depois deles se conhecerem, ajudando um homem que estava muito mal na praia, estava moribundo e tal. E aí o homem deu um presente para cada um. E aí eles descobrem que eles são, vamos dizer assim, aquelas pessoas quando eles mostram esses presentes. E aí, então, você tem o quê? Você tem aquela harmonia, que é a situação do Augusto, tal, que é tranquilo na vida dele e tal. Você tem um problema, que é o amor não correspondido, porque a Carolina já prometeu o amor dela a outra pessoa. Você tem a resolução do problema, que você descobre que, na verdade, a pessoa ao qual a Carolina prometeu o amor era o Augusto criança, e a pessoa ao qual o Augusto prometeu o amor era a Carolina criança. E aí nós temos a resolução desse problema e volta à harmonia.
com esse romance, Felizes para Sempre, e por aí vai. Então, a Moreninha ela acaba sendo um exemplo muito didático sobre essa narrativa simples e sobre também personagens simples. Aqui no romantismo, nós temos, durante a prosa, personagens que são chamados de personagens 2D. O que é personagem 2D? É um personagem que tem duas dimensões. Então, vocês podem lembrar lá da aula de plano, sobre planos de vocês, eixos e por aí vai, x, y. Então, o que acontece? No romantismo, os personagens eles não possuem profundidade, que seria você adicionar um terceiro plano, certo? O eixo Z, o eixo da profundidade. Então, aqui no romantismo, os personagens eles possuem duas dimensões, por isso superficiais, porque eles possuem só um plano, só uma superfície. Eles não têm uma profundidade. Tudo bem? Então, isso é importante entender, porque aqui no romantismo nós temos, por isso que dizemos personagens simples, enredos não aprofundados, que é o personagem, eles são 2D. Então, ele possui duas características, que são as características físicas e as características emocionais. Só que o livro, a história, não te dá explicações do porquê dessas características. Tudo bem? Então, você não tem a profundidade. Por que você não tem a profundidade? Porque você não tem a explicação nem de um contexto psicológico ou social que justifique aquelas características que o personagem carrega. Tudo bem? Então, por isso, são chamados personagens 2D, personagens superficiais e simples. No romantismo, os personagens são assim. Tudo bem? Tranquilo, então. Vamos para o próximo. Nós temos aqui o Manuel Antônio de Almeida, o escritor de Memórias de um Sargento de Milícias, de 1854. O Memórias de Sargento de Milícias, ele é um livro diferente. Ele é considerado, ele está dentro do romantismo, só que ele possui algumas características inovadoras e que se opõem ao romantismo, e que são umas características que vão ser consolidadas posteriormente pelo realismo, que é a próxima escola que nós vamos estudar e é a próxima na linha do tempo. Então, nós temos aqui, no Memória do Sargento de Milícias, um romance de costumes. O que é um romance de costumes? Como já diz o nome, é algo que vai falar sobre os costumes de uma sociedade ou de uma classe social, de um extrato da sociedade, tudo bem? Então, um romance de costume ele vai abordar hábitos das pessoas que fazem parte dessa parte da sociedade, moda, folclore, religiosidade e por aí vai. Vai abordar os costumes dessas pessoas, tudo bem? E aí, o Memórias do Sargento de Milícias, ele vai trazer uma crítica aos padrões e normas românticas, principalmente da idealização. Nós temos uma queda muito grande da idealização nesse livro aqui, no Memórias do Sargento de Milícias. Por quê? Porque ele é bem calcado no humor, e o humor dele é gerado não só por contar simplesmente, não é aquele humor tão direto assim de contar uma história engraçada, que por vezes tem isso também, não quer dizer que não tenha, mas o humor gerado pelo Memórias de um Sargento de Milícias é um humor vindo da ironia, da sátira, da crítica às normas e padrões românticos. Então, o Memórias do Sargento de Milícias, o Manuel Antônio de Almeida, vai pegar esses valores românticos e vai subvertê-los, vai tirar uma onda, vai fazer uma piada com aquilo, vai ironizar, vai satirizar através de seus personagens. Ou seja, os personagens eles são caricatos. O que isso significa dizer que um personagem é caricato? Significa dizer que esse personagem, ou os personagens da obra, eles têm características exageradas para uma pessoa normal. Então, essas características são postas, algumas características são postas em um personagem e são exageradas até a última potência, e aí você torna o personagem caricato, ou seja, ele é um estereótipo daquilo, tudo bem? Então, e aí você vai ter a ênfase nos defeitos também. Enquanto nas outras obras românticas você tinha a ênfase na idealização da visão do amor, na idealização das características físicas, do amor visto de uma forma idealizada e perfeita. No Memórias de um Sargento de Milícias, a ênfase vão ser nos defeitos dos personagens. Então, você tem, por exemplo, o personagem principal, que é o Leonardo, que ele é um malandro. Ele é um malandro, ele aplica pequenos golpes, faz uns delitos pela cidade, por aí vai, sempre tentando tirar vantagem dos outros, aquela coisa
da lei do mais esperto, então ele vai tentar passar a perna nos outros, tirar uma vantagem. Então isso é a ênfase nos defeitos. Você tem esse personagem principal, geralmente o personagem principal das obras românticas é um herói, ou uma heroína, altruísta, e tem todos aqueles valores morais e perfeitos, é aquela coisa idealizada e muito linda. Aqui não. Aqui no Memórias do Sargento de Milícia, o personagem principal é um malandro. É um cara que só quer se dar bem na vida dele. E aí você pensa, então você pergunta, poxa, mas se o Memórias do Sargento de Milícia traz tanto essa crítica aos padrões e normas românticas, subverte essas características e dá uma ênfase nos defeitos ao invés de idealizar a perfeição como as outras obras, por que o Memórias do Sargento de Milícias está aqui na aula de romantismo e não, por exemplo, no realismo, que é já quando aborda isso? Primeiro porque o Memórias do Sargento de Milícias, apesar de trazer essas críticas, ele não rompe totalmente com o romantismo, tudo bem? Ele ainda carrega características românticas. Segundo, que ele ainda está num período histórico também da escola vigente. Mas as características que o Memórias do Sargento de Milícia carrega, que subverte que subverte não, vamos dizer assim, que ainda o mantém preso ao romantismo, que ainda o mantém fazendo parte do romantismo, é o quê? São os personagens simples, a narrativa simples também, o enredo expressado de forma simples, e principalmente tem aquela coisa do final feliz e da visão idealizada de final, porque você tem o Leonardo, que ele é um malandro, que ele quer passar a perna em todo mundo, mas no final ele ganha um cargo público, ele vira o sargento de milícias, e ele meio que, vamos dizer assim, se endireita na vida, tudo bem? Ele larga aquela postura ou aquelas atitudes de malandro e de querer se dar bem, de aplicar golpes que ele tinha anteriormente. Então você tem essa mudança do personagem, ele acaba se casando e aí tem aquele tudo negócio do feliz para sempre, por aí vai. Então, mesmo tendo algumas características inovadoras e que vão ser consolidadas no realismo, o Memórias do Sargento de Milícias também ainda está no romantismo, porque ele ainda possui características essenciais do romantismo dentro da prosa, que são aqueles padrões europeus que nós já falamos anteriormente. Tudo bem? Beleza. Então agora nós vamos falar de outro autor, que é o Bernardo Guimarães. O Bernardo Guimarães ele tem como principal obra a Escrava Isaura. É um romance regionalista. O que é um romance regionalista? Nós vamos falar sobre isso também no próximo autor, que vai ser o José de Alencar. Romance regionalista é a valorização do interior brasileiro. Então nós temos aqui, dentro do romantismo, um movimento que idealiza, que visa a perfeição das coisas. Outra coisa que tem muito importante aqui dentro do romantismo é a figura do nacionalismo. O que é o nacionalismo? O nacionalismo é a exaltação, a idealização, ver como perfeito, como belo e bonito e tudo 100%, a nação. Então, aqui nós temos um contexto de pós-independência do Brasil e que, na tentativa de criar essa identidade nacional, na tentativa de criar essa valorização do Brasil, começaram os romances que idealizam aspectos da sociedade brasileira para criar para o leitor se sentir valorizado, se sentir orgulhoso, tudo bem? Então, o romance regionalista, enquanto você tem um romance urbano, que é aquele romance que vai falar da história que vai falar sobre burguesia, do ambiente burguês e também da valorização do ambiente urbano, das cidades, no romance regionalista você tem a valorização do interior. Nas obras do Bernardo Guimarães, principalmente, ele vai falar sobre Minas Gerais e Goiás. Então você tem de novo aquela coisa narrativa linear, né? Aquele aspecto igualzinho, a mesma coisa, mesmo padrão, harmonia, problema, resolução, volta para harmonia, tudo bem? Segue uma ordem cronológica dos fatos, então começo, meio e fim, tudo certinho. Estrutura folhetinesca, ou seja, aquela publicação de folhetim que eu já falei com vocês, Escrava Isaura foi uma obra que foi publicada dessa forma e após o término compilado todos os capítulos em um livro só. Inclusive, Escrava Isaura já recebeu recentemente adaptações para novela e por aí vai. Às vezes vocês já tenham tido até contato com essa obra através de algum filme, uma novela, alguma adaptação desse livro.
É, e aí o resgate de hábitos imperiais, principalmente porque nós estamos falando de ambientes do interior, e se tratando de burguesia, nós estamos falando aqui de fazendas, de latifúndios e latifundiários. Essa parte da população nessa época era muito ligada ainda ao império, à família real, à monarquia e por aí vai. Então, principalmente pelos valores, que ela representava e pelos métodos de produção, escravidão e por aí vai. Então, por isso que tem esse resgate de hábitos imperiais, porque no interior isso ainda era, enquanto nas cidades, no urbano, né, nos ambientes urbanos, você tinha as cidades, o ambiente industrial e o fortalecimento da burguesia, que valorizavam valores liberais, você tem no interior os latifúndios e latifundiários, todo aquele processo todo aquele processo da agropecuária e que tem valores um pouco mais anteriores ao liberalismo e fecham mais com a monarquia e com o Império Brasileiro, vamos dizer assim. E aí o Bernardo Guimarães ele vai trazer críticas sutis, principalmente ao sistema patriarcal, sistema clerical e ao sistema escravocrata. Só que é importante nós entendermos isso aqui, pessoal. A crítica ela é sutil mesmo, tudo bem? Porque todos esses sistemas que estão citados aqui, o patriarcal, o clerical, o escravocrata, eles são sistemas que eram defendidos pelo público-alvo da obra dele, que era a burguesia, certo? A burguesia ela acaba, vamos dizer assim, querendo uma mudança de governo. Então a burguesia ela defendia uma saída dessa monarquia absolutista, principalmente na França, por exemplo, dessa monarquia absolutista para ter o poder na tomada de decisão política. Só que a partir do momento em que eles chegaram ao poder político, a ideia deles é manter esse poder, certo? É manter esse novo status quo. E aí, para a manutenção dele, você precisa também da manutenção dos sistemas que estão vigentes na sociedade daquela época. E aí, por isso, essas críticas do Bernardo Guimarães eram muito sutis, às vezes nem perceptíveis nas obras, tudo bem? Ele não era um autor, vamos dizer assim, engajadão, e aí você percebia aquilo de forma explícita na obra. E então ele também, vamos dizer assim, ele fazia essa crítica, mas ao mesmo tempo não muito, para não deixar os leitores dele que seriam atingidos por essas críticas insatisfeitos, e aí se esses leitores estariam insatisfeitos, eles sofreriam um boicote, não venderia mais, e por aí vai. E aí, de novo, né, a literatura entrando naquele mercado, naquela lógica de mercado. E muitas vezes essa crítica dele, por vezes até foi um tiro no próprio pé, vamos dizer assim. Não deu muito certo. Nós temos aqui o exemplo da escrava Isaura, que é onde aconteceu isso. Escrava Isaura conta a história da Isaura, uma escrava branca, porque ela é filha de uma escrava com um homem branco. E aí ela, ou ao contrário, eu não me lembro agora, mas a mãe dela morre no parto e aí ela pede para a filha nascer livre. O dono deles lá, o dono da Isaura fala, não, tudo bem, ela vai ser livre, que não sei o que, tranquilão, show de bola. Só que aí depois que a mãe da Isaura morre, o dono fala, pegadinha do malandro, vai ser livre não. E aí a Isaura, ela é uma escrava branca, vivendo todo esse contexto de querer comprar a sua liberdade, se apaixonar e por aí vai, sofrendo com um relacionamento abusivo, tem todo também a exploração gerada pelo dono dela, o Leôncio, que é um estereótipo daquela coisa dos personagens caricatos, é um estereótipo daquele personagem mau caráter, vilanesco e bem mauzão mesmo, e às vezes e sem muita explicação, né? De novo, personagens 2Ds. O cara é mau porque ele é mau, porque ele é vilão e por aí vai, porque ele é só uma pessoa ruim, vamos dizer assim. Não tem uma exploração, não tem uma explicação do porquê, um contexto. É por aí. O cara é vilão, ela é a mocinha, a heroína, e é isso. Tudo bem? Isso também, personagem simples, sem aprofundamento. Só que e aí a ideia do Bernardo Guimarães era o quê? Putz, eu vou fazer uma personagem que é branca nessa situação de escravidão, porque os leitores da minha obra são os burgueses brancos.
Então, os burgueses vão ler a história dessa moça, vão criar uma empatia, vão se identificar e vão acabar também trazendo até críticas para esse sistema patriarcal escravocrata. Só que foi um tiro no pé, porque uma das principais, vamos dizer assim, além do Leôncio, tinha outros vilões e vilãs na história, mas uma dessas vilãs era a Mucama, que era o nome dado na época, a escrava que trabalhava dentro da casa, a escrava que ficava doméstica, né, que não trabalhava na lavoura, mas sim dentro da casa do senhor, nos afazeres domésticos. Então, a Mucama ela acabava fazendo umas maldades com a Isaura, e aí isso acabou tendo um efeito reverso, porque os leitores, ao invés de se simpatizarem com a Isaura e sentirem, né, o peso daquela situação de escravidão e por aí vai, gerarem essa empatia, eles ficaram bravos com a Mucama, com a escrava. Então gerou um ódio ainda maior com a personagem que teoricamente não deveria ser alvo desse ódio, vamos dizer assim, por parte dos leitores. Então Bernardo Guimarães ele acabou transitando dentro disso, trazendo essas críticas que nem sempre eram muito bem entendidas. Não é à toa que até hoje um dos principais problemas aí da sociedade é a interpretação de texto, é algo difícil, e também essa postura do Bernardo Guimarães de não querer também criticar muito, de querer criticar, mas ao mesmo tempo não querer perder o público-alvo dele, os leitores dele, ele acabava ficando meio que nesse cabo de guerra assim, entre chove não molha, vamos dizer assim. Tudo bem? E aí nós vamos para o principal autor da prosa romântica, que é o José de Alencar. O José de Alencar ele recebe essa alcunha de patriarca da literatura brasileira. Por quê? O que seria um patriarca da literatura brasileira? Seria o pai da literatura brasileira. Mas aí você me pergunta, poxa, mas já tiveram outros autores brasileiros que falaram sobre o Brasil, sobre aspectos históricos, sobre a natureza e por aí vai, certo? Correto, já tiveram. E por que então José de Alencar é considerado o patriarca da literatura brasileira? Porque o José de Alencar ele vai trazer a ideia de uma criação de uma identidade nacional. Ele vai trazer a ideia de criar, de novo, aquela coisa influenciada pela independência do Brasil, em 1822, e aí você tem a influência daquilo nas pessoas, você tem um romantismo vindo com o aspecto ideológico de idealização, de perfeição, de nacionalismo. Então, o que o José de Alencar vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar histórias, criar romances que tragam esse orgulho ao brasileiro e que o objetivo dele é criar uma identidade cultural nacional. Tudo bem? Então, algo que a gente possa falar, isso aqui é a cultura brasileira, certo? Esse era o objetivo dele. E aí existem diversas críticas que nós vamos tecer também posteriormente, após a análise de um livro bastante famoso dele aqui, mas a ideia dele era essa criação da identidade nacional, principalmente do mito de fundação. O que é o mito de fundação? O mito de fundação ele é uma história simbólica que remete aos primórdios de uma sociedade, ao início de uma sociedade, e que vai contar o início dessa sociedade, geralmente de uma forma idealizada, romântica, de uma forma, vamos dizer assim, quase mística, tudo bem? Por exemplo, um exemplo de mito de fundação que existe, que é bem famoso, é a fundação de Roma. Você tem a história dos irmãos, do Rômulo e do Remo, que eles foram abandonados no rio e eles só sobreviveram. Por quê? Porque eles foram adotados por uma loba e a loba amamentou eles, e aí eles conseguiram sobreviver, crescer e fundaram Roma. Tudo bem? Inclusive, outra coisa, tem estátuas muito famosas, que é a loba amamentando os dois bebês, que remete a esse mito de fundação de Roma. Se vocês curtem futebol, para quem curte futebol e acompanha o campeonato italiano, ou já acompanhou o campeonato italiano, no campeonato italiano tem um time que se chama Roma, que ele é da cidade de Roma. Só que o brasão dele, o símbolo dele, se vocês forem pegar na internet, podem puxar aí depois, o símbolo que vai no peito, né, no lado esquerdo ali, o símbolo do time, ele tem essa loba amamentando os bebês, que remete a esse mito de fundação da cidade de Roma, e depois por aí vai. Então, isso é um mito de fundação. É uma história
simbólica que vai unir aquele povo em uma identidade. No caso ali, os romanos. Outros povos, como os curdos e por aí vai, também possuem seus mitos de fundação, e é isso que acaba identificando eles enquanto povos. E essa era a ideia do José de Alencar. O José de Alencar, ele sentia que faltava essa coisa da identidade cultural nacional, do mito de fundação, de algo que unisse a população e os reconhecessem como brasileiros. Tudo bem? E aí o José de Alencar ele vai trazer 3 tipos de romances falando sobre que vão trabalhar nessa fundação, nessa criação da identidade cultural nacional. Os romances urbanos, ou seja, que se passam na cidade, ambientes burgueses, geralmente são heroínas, são mulheres as protagonistas da história, e que ele traz esses ambientes burgueses, personagens femininos, e que se passa principalmente no Rio de Janeiro, nos ambientes urbanos. Então você tem a valorização aqui dos ambientes urbanos, a valorização, né, da sociedade urbana, da sociedade burguesa desses ambientes. Tudo bem? Tranquilo. Aí nós vamos para os romances regionalistas, ao qual ele vai explorar o interior brasileiro e uma descrição superficial. Por que descrição superficial? Porque nós estamos falando de um cara aqui, José de Alencar, que muitas vezes os locais que ele retrata na obra, ele nunca foi, nunca pisou, nunca visitou, ele não tem aquele conhecimento de causa, vamos dizer, não viu com os próprios olhos, ele pesquisou e falou, então é isso, beleza, estudou aquilo. Só que por esse estudo, por essa falta de conhecimento de causa, de vivência, o conhecimento que ele possui sobre aquilo é superficial. Então, ele vai descrever também de forma superficial. Só que aí no romance regionalista vai ter o quê? Você vai ter a valorização do interior do Brasil, do latifúndio, dos latifundiários, daquele método de produção e por aí vai. E aí o terceiro tipo são os romances indianistas ou históricos. E aí nos romances indianistas nós temos o índio como herói nacional e a história brasileira como plano de fundo. Então nós temos aqui 3 tipos de romances que vão trabalhar nessa criação nessa criação de identidade nacional cultural brasileira, tudo bem? Que são o quê? Os romances urbanos, valorização dos centros urbanos, romances regionalistas, valorização da população e dos ambientes urbanos, o regionalista, valorização da população e dos ambientes do interior, e o romance indianista e históricos que são o quê? Valorização da história brasileira e valorização dos indígenas, tudo bem? Que são tidos como o povo natural do Brasil. Então você vai fazer o quê? Você vai exaltar a história, seu povo natural, os ambientes do interior, a natureza e os ambientes urbanos. Você vai pegar todos os aspectos da sociedade e exaltá-los e deixá-los nesse caráter de idealização para as pessoas lerem, se sentirem orgulhosas, se sentirem pertencentes àquilo, fazendo parte do surgimento de uma nova identidade cultural nacional brasileira. E aí você deve estar pensando, putz, mas nós estamos vendo todas essas partes da sociedade sendo abordada e por aí vai. Não está faltando gente, não? Está. E nós vamos falar disso um pouco mais para frente, tudo bem? Então segura essa questão aí só um minutinho. Então aqui nós temos o Iracema, o livro Iracema, que conta a história da Iracema, tudo bem? Aqui nós temos eu fiz aí meio que um organogramazinho para a gente entender as relações dos personagens, pelo menos principais da obra. Que é o quê? Primeiro nós temos a Iracema. A Iracema ela é uma índia tabajara. Ela é como se fosse uma sacerdotisa da tribo. Ela carrega o segredo de Jurema. O que é o segredo de Jurema? É a receita para uma bebida religiosa, ritualística, que os guerreiros bebem antes do combate, através desses rituais religiosos. É uma bebida que é alucinógena, vamos dizer assim. E aí, Iracema ela tem esse segredo com ela. Ela é a sacerdotisa disso. Por quê? Porque ela é a filha de Araquém. Araquém é o pajé da tribo, ou seja, o líder religioso. Então, Araquém, a filha dele carrega isso e tem uma condição que é o quê? Que para carregar este segredo, a Índia precisa ser virgem. E aqui nós temos outro aspecto muito importante que eu falei com vocês já
durante as outras aulas anteriores. Aqui no romantismo, você tem a idealização do indígena, a visão do indígena como perfeito, como herói, só que é uma visão pelo prisma europeu. Isso é muito importante nós entendermos, tudo bem, pessoal? É uma visão sobre o prisma europeu e sobre valores cristãos. Então, você tem aqui um condicionante que é o quê? A Iracema, ela é virgem. Ela só pode carregar esse segredo enquanto ela for virgem. Antes dela se casar ou perder a virgindade, ela precisa passar esse segredo, né, essa receita, esse ritual, para outra virgem da tribo carregar esse fardo, vamos dizer assim, essa missão, tudo bem? Essa função dentro da tribo. E aqui você tem essa coisa da visão europeia e desses valores burgueses, brancos, religiosos, dentro numa visão do indígena como idealizado, como perfeito. Por quê? Porque essa coisa da castidade, da virgindade, nunca foi algo, não é um valor, vamos dizer assim, dos costumes indígenas, essa valorização da castidade, da virgindade, por aí vai. Isso é um valor vindo da sociedade europeia, um valor cristão. Então, você tem o quê? Você tem essa visão idealizada, mas é uma visão idealizada a partir do prisma europeu, tudo bem? Da lupa europeia e dos valores liberais da burguesia, os valores burgueses que eles traziam. Então, beleza? É importante nós nos atentarmos a isso. Então, a Iracema, ela carregava esse segredo. Você tinha também, e aí você vai ter o Irapuã. O Irapuã, ele é o líder militar da tribo dos Tabajaras. Ele lidera os exércitos nos combates e a Iracema está prometida a casar com ele. Tudo bem? Então, tem essa coisa de, como ela é filha do pajé, sacerdotisa da tribo, ela vai casar com o líder militar e por aí vai. Então, ela está prometida a casar com o Irapuã. E aí, do outro lado, do lado dos pitiguaras, nós temos aqui uma rivalidade, tudo bem? Nós temos a tribo Tabajara e a tribo Pitiguara, que são tribos rivais, lá no Ceará, que são tribos rivais, e aqui a história se passa no Ceará, e eles são inimigos naturais, e eles estão sempre degladiando e batalhando entre si. Os pitiguaras, os pitiguaras, eles são aliados dos portugueses. E aí o Martim, que é um navegador português que foi incumbido, né, ele tem a missão de fiscalizar o litoral ali do Ceará, principalmente contra invasões holandesas. Ele mora com os pitiguaras, ele mora na tribo dos pitiguaras, e ele tem na figura do Poti, que é um guerreiro pitiguara, um amigo de longa data e um irmão mesmo. Eles se consideram irmãos pela obra, é parceria. E aí você tem o Jacaúna também, que ele é o líder dos pitiguaras, o líder guerreiro dos pitiguaras. Você tem o Calbi, que é o irmão da Iracema, e você tem o Andirá, que é o irmão também guerreiro, irmão do Araquém, do pajé. A história se desenrola, e aqui outro aspecto também se desenrola com o começo, explicar a história, dar um rápido resuminho da história, não vou me aprofundar muito não, claro, e lembrando que o resuminho aqui não substitui a leitura do livro, é importante ler o livro, mas é sempre importante, é legal também você ler o livro sabendo como interpretar o que ele está lá, né? Não só simplesmente receber e não saber do que se trata. Então a Iracema, ela também tem essa coisa da visão idealizada, visão indianista. Então nós podemos lembrar logo quando o José de Alencar vai descrever a Iracema, ele descreve a Iracema como a virgem dos lábios de mel, o cabelo tão negro quanto a asa da graúna, tão grande quanto seu corte em talhe de palmeira, o hálito de baunilha, tão rápida quanto uma ema selvagem, e por aí vai, tudo bem? Então ele descreve a Iracema como se fosse uma figura perfeita. E, de novo, que perfeição é essa? É a perfeição imposta pelos padrões europeus. Tudo bem? Então, nós já chegamos aqui, nós já percebemos que os valores europeus foram induzidos nessa visão idealizada ao introduzir a Iracema como virgem e isso sendo algo importante na cultura dos tabajaras, o que não é, nunca foi, essa castidade nunca foi. E o José de Alencar faz isso justamente por causa desses valores burgueses, porque para ela se casar, vamos dizer assim, com o Martim, ou ter um relacionamento com o Martim,
o branco europeu não pode ter, né, não pode se relacionar com uma mulher que não seja virgem. Então, eles tinham essa visão na época. Então, por isso, ele introduziu esses valores europeus na Iracema, que não fazia parte das sociedades nativas. E aí a Iracema ela é descrita dessa forma idealizada, e aí ele fala também que ela tem uma pele no pé macio e os pés nus tocam a grama e por aí vai. E aí você pensa, putz, cara, essa visão já é idealizada, já é de perfeição, porque não condiz com a realidade, certo? Pô, você, por exemplo, nós estamos falando aqui da Iracema, que é uma indígena que cresceu a vida toda correndo pela terra, pela selva e por aí vai. Você, por exemplo, eu aqui, a gente que brincou na rua a infância toda, jogou bola no paralelepípedo. Pô, você joga bola, você brinca na rua, um pique-esconde, por aí vai. Depois de uns meses, uns anos, seu pé na sola já tá aquela casca, saca? Aquela casca assim que protege de tudo, fica durão. Aí você quer me meter o papo de que a Índia aqui correndo pela selva, pela terra, a vida toda, tem a sola do pé fininha, lisinha e fofinha? Aí não dá, né, campeão? Mas é o quê? É aquela característica idealizada de perfeição, principalmente dos valores do padrão estético europeu introduzidos aqui, tudo bem? Então, de novo, visão idealizada de perfeição. Então, o Martim ele está numa missão aí pela floresta e ele acaba vendo a Iracema tomando banho. E aí ele fica meio sem reação, fala, opa, caramba, bonito e tal, que não sei o que, ele se apaixona, a Iracema percebe e dá uma flechada nele. E aí, quando ela vai ver, ela vê que é o Martim, ela fica com pena, vê ele sofrendo ali com a flechada, porque ela acerta meio que ele atrás de uma moita, assim, atrás do mato, ela não vê direito quem que é o alvo. E aí, quando ela vê que é o Martim e vê ele sofrendo ali, ela fica com pena e leva ele para a tribo dos Tabajaras para tratar dele. Só que tem um problema muito grande aí. O Martim ele é um aliado dos Pitiguaras, e os Pitiguaras são rivais do Tabajara. Então, o Martim ele é um inimigo. O Martim ele não é alguém que você deve receber na sua vila. E isso deixa o Irapuã muito bravo, que é o líder militar dos Tabajaras. Só que o Araquém, que é o líder religioso, e o Caubi, também a Iracema, que é a sacerdotisa, eles meio que dialogam e convencem e falam, não, nós temos o princípio da hospitalidade, que não sei o quê, nós temos que tratá-lo bem, não deixar ele morrer e tal, e eles acabam meio que convencendo o Irapuã. Só que o Irapuã continua contrariado. O Irapuã ele é posto aqui na história como um claro inimigo e antagonista do Martim, que é o personagem, um dos protagonistas. E aí o Martim ele fica na tribo e tal, e ele acaba se apaixonando pela Iracema, só que a Iracema está prometida ao Irapuã, e só que a Iracema começa a gostar do Martim também. E aí eles entram nesse conflito do amor e tal, será que vai, será que não vai, que não sei o quê. E aí o Martim ele está muito tentado, né? A Iracema oferece as índias umas índias da tribo, fala, ó, você quer se deitar com elas, que não sei o quê, e o Martim fala que não, porque ele já está apaixonado pela Iracema e por aí vai, e a Iracema fala, não, eu tenho um segredo de Jurema, eu não posso me entregar a um homem ainda, que não sei o quê, antes de eu passar segredo, e por aí vai, de novo, valores europeus. E aí a Iracema, só que aí o Martim ele pede para beber, participar beber essa bebida do segredo de Jurema, essa bebida alucinógena, essa bebida alucinógena para meio que escapar da tentação, dormir e não lembrar mais da Iracema. E aí ele bebe essa bebida, ele começa a sonhar, e aí ele sonha que ele chama a Iracema, abraça a Iracema, e aí eles se deitam. E aí, só que isso não foi um sonho, foi de verdade, né? Na cabeça do Martim foi um sonho, mas não aconteceu de verdade. Inclusive no livro, na Iracema, o José de Alencar ele faz essa descrição, né? A descrição desse momento de uma forma bem sutil, só com uma frase. Ele fala assim: então Tupã já não tinha mais a sua virgem dos campos Tabajara. Ou seja, a Iracema tinha se entregado ao amor pelo Martim. E aí isso dá um problema gigantesco. Primeiro, porque você tem uma ordem religiosa sendo seguida aqui, você tem o Irapuã que estava prometido a ela e estava pistolíssimo, porque o Martim era aliado dos inimigos, então o que eles fazem? Eles resolvem fugir. Eles fogem, a Iracema, o Martim, o Poti ajuda na fuga, né? O Poti ele vai meio que um agente infiltrado ali para resgatar o Martim que está na tribo dos Tabajaras, e aí o Martim vai embora com a Iracema.
Estou pulando aqui algumas partes, mas é só para dar um contexto, só para dar uma visão geral da história para vocês. Com isso, a Iracema ela começa a viver na tribo dos Pitiguaras, com Martim. Só que isso deixa ela muito triste, porque ela agora está vivendo com os rivais e ela se sente uma traidora da tribo dela. E aí ela se sente participando naquilo, de matar os irmãos dela, da tribo Tabajara, e por aí vai. O Martim, vendo esse sofrimento dela, fala, então tudo bem, então vamos sair daqui. Não vou morar nem com os Tabajaras, nem com os Pitiguaras. Vamos para uma... Aí ele vai lá, faz uma cabana, uma casa numa praia, e aí eles começam a morar nessa casa, na casa na praia. Depois de um tempo, a Iracema engravida, só que o Martim, ele tá com saudade de Portugal, ele tá sempre com um semblante meio triste, ele tem um espírito aventureiro, então ele não é muito de ficar em casa. A Iracema grávida, ele sai nas aventuras dele com o Poti, e por aí vai, nas jornadas de fiscalização do litoral do Ceará, e deixa a Iracema muito tempo sozinha. E a Iracema ela se sente muito culpada por aquela tristeza causada no amado dela. Ela sente como se fosse um empecilho, porque o Martim quer voltar para Portugal, mas ele fala, putz, mas eu não posso abandonar minha esposa e meu futuro filho aqui. E eu também não posso levar eles para Portugal, porque é um ambiente totalmente diferente, eles não vão se adaptar e por aí vai. Então a Iracema ela se sente muito triste. Ela começa a se abater pela tristeza e ela começa a se sentir que a vida do Martim seria melhor sem ela, que seria melhor se ela morresse. E aí ela está grávida e aí ela acaba chega o tempo dela dar à luz, ela dá à luz sozinha. E aí o Martim chega um pouco depois do parto ter acontecido, ela dá o filho para o Martim e ela falece, ela morre. E aí esse filho tem o nome de Moacir. Moacir, segundo José de Alencar, há um debate entre isso, alguns historiadores ou estudiosos da língua falam outra coisa, mas segundo José de Alencar, esse nome Moacir significa filho da dor, sofrimento e por aí vai. Alguns linguistas já falaram que essa definição não está correta, mas para o propósito do José de Alencar e para os estudos que ele realizou na época, essa era a intenção dele, o Moacir ser o filho da dor. E o Moacir ele ia representar o brasileiro. E aí vem de novo a criação da identidade nacional cultural. A figura, o brasileiro de verdade, o brasileiro, vamos dizer assim, aquela visão do que é o brasileiro? O brasileiro é essa mistura do indígena com o europeu, essa miscigenação. E aí vem críticas e um debate bastante importante dentro dessa criação de identidade nacional que eu comentei com vocês. Agora que eu vou responder aquela pergunta. Mas não está faltando gente aí não nessa valorização toda? Está. Quem que está faltando? Uma parte gigantesca da nossa sociedade e que foi sempre esquecida, que foi trazida para cá à força, que são o quê? São os africanos e também os seus descendentes, os escravos, a população negra do Brasil. Isso é importante nós entendermos também por quê. Por que o José de Alencar deixou eles de fora disso? Porque o José de Alencar ele era de uma família de políticos e latifundiários importantes, ele era um apoiador do sistema de escravidão, ele não era um abolicionista. Então, o José de Alencar fazia parte da população que não viam os escravos como seres humanos, como um pertencente à sociedade da época. Tudo bem? Então, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a figura do brasileiro original como sendo essa miscigenação entre o indígena, que ele valoriza, e o europeu, que ele valoriza também, e aí é na figura do Moacir. O Moacir significa esse surgimento do Brasil. E aí ele esquece uma parte muito grande da nossa sociedade, que atualmente é a maioria, inclusive, que são os negros, tudo bem? Principalmente os africanos que vieram sequestrados, de forma forçada da África, e os seus descendentes posteriormente. Então, eles são totalmente esquecidos dessa criação de identidade, eles são totalmente esquecidos e excluídos dessa criação de identidade nacional cultural do Brasil. Tudo bem? E é importante nós salientarmos isso também. E aí, a Iracema ela acaba morrendo pós-parto, o Martim enterra ela na base, né, de uma palmeira, e aí
segundo José de Alencar, de novo, a criação daquele mito de fundação. Essa é a história da fundação do Ceará. O Martim, então, vai para Portugal e volta com colonizadores e começa a criação do Ceará ali em volta da Palmeira, onde Iracema foi enterrada, que era onde... E Ceará, também segundo José de Alencar, significa onde a jandaia canta, que jandaia é um pássaro muito comum da região e símbolo da região. Então, e era o pássaro também preferido da Iracema, por aí vai a árvore preferida da Iracema, e fica tudo. E aí você tem a criação do mito de fundação. Lá em Roma você tinha um Rômulo Remo, no Ceará você tem a Iracema. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora, para fazer algumas análises importantes sobre isso, nós temos aí o espaço como sendo o Ceará, o tempo início do século XVII, durante aquele período de colonização. De novo, ordem cronológica dos fatos, sem muito volta, ida e volta, confusão, segue um fio da meada. O narrador ele é onisciente, então ele sabe de tudo que acontece, é o autor que te narra, na terceira pessoa e tal, ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece, te conta tudo e por aí vai. Linguagem, ou seja, a linguagem ela tem muitos traços de oralidade, também para tentar trazer um aspecto mais crível, mais verossímil dentro da obra. Você tem palavras indígenas e você tem metáforas. O que são metáforas? Metáforas são coisas que acontecem na obra para representar aspectos da realidade. Uma coisa que acontece na obra é essa realização, essa relação, entre a Iracema e o Martim. A Iracema pode ser um paralelo, uma metáfora com a colonização. A Iracema, ela representa o povo indígena e o Martim representa os europeus colonizadores e acaba com seus valores subjugando e dominando os indígenas que estão aqui no Brasil, tudo bem? Então você tem esse paralelo aqui. Criação de uma identidade cultural brasileira e a criação do Ceará, como eu já falei para vocês. De novo, é importante nós entendermos que essa criação de identidade cultural brasileira, olhar fazendo uma análise crítica, uma criação de uma identidade nacional cultural que exclui uma grande parte da população, é uma criação que vê é uma identidade nacional cultural criada com base em valores europeus e burgueses. Então nós temos que entender que o José de Alencar ele leva essa alcunha de patriarca, de pai da literatura brasileira, mas essa criação de identidade nacional cultural, ela atende apenas algumas, não atende, vamos dizer assim, não atende toda a nação. Ela é uma identidade criada segundo interesses de uma camada bem específica da sociedade brasileira. Tudo bem? Tranquilo? Então, espero que tenham entendido. Fico muito feliz aí com a atenção de todos. E por hoje é só. Só, né? Só. Por hoje é só. Depois de falar tanta coisa, o cara ainda tem coragem de falar por hoje é só. Mas tudo bem. Então, espero vocês aí na semana que vem, na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é nóis!